Salve galera, vamos falar hoje dos erros que a gente teve na lesão do Ronaldo. Todas as iatrogenias que são erros médicos eu vou falar um pouquinho. A real é que a lesão do Ronaldo, ela foi numa época onde a gente não tinha muita tecnologia, não tinha muita facilidade tecnológica dentro da medicina, né? Tanto de recuperação quanto de prevenção. Mas só para você entender um pouquinho o histórico, né? O Ronaldo ele teve uma lesão de cartilagem no joelho em 95, em 99 ele fez uma raspagem, em 2000 ele teve uma lesão no tendão patelar. Essa lesão, que é a famosa lesão dele na Inter de Milão, a gente teve uma avulsão, uma fratura por avulsão do tendão patelar. Então, o tendão patelar dele estava inserido lá na tíbia, né? E aí ele tracionou de uma forma muito forte, muito rápida, e ele descolou, como se fosse uma casquinha do osso, que é exatamente o pedaço onde o tendão estava colado, ele descolou, e aí, como o músculo estava solto, o músculo sempre puxa, ele nunca empurra, ele puxou a patela dele para o lado, e aí a gente teve aquela imagem desastrosa e absurda que a gente vê, né? Quais foram os erros, né? Então, provavelmente, dentro de uma recuperação de esporte, que é o que a gente prima como sendo o ápice, né, da performance física de um ser humano, o atleta ele vai sempre ser colocado antes do devido tempo esperado de uma lesão, né, de uma recuperação, para performar. Então, por que isso acontece? O atleta, de uma forma geral, até neurologicamente falando, ele tem uma tendência a ter um tempo de reação e uma tomada de decisão mais rápida do que um ser humano normal. Então, como o atleta ele age dessa forma neurologicamente, ele prepara o corpo dele para isso. Fisiologicamente, metabolicamente, articularmente, ele sempre tem um tempo de reação mais rápido e melhor do que de um ser humano comum. Naquela época, né, antes dos anos 2000, a gente primava como se o tempo de reação de um atleta, né, de recuperação tecidual dele, também fosse mais rápido. Em alguns seres humanos, ela é mais rápida, mas em outros nem tanto. Por mais que você prepare o seu fisiológico para estar pronto para uma recuperação, ou tente voltar antes, porque você acredita que o corpo daquele atleta vai responder mais rápido, muitas vezes ele ainda não vai responder, né? Então você pega, por exemplo, o próprio Cristiano Ronaldo, o LeBron James, que são caras que têm uma recuperação legal, fisiologicamente eles são diferenciados também, mas hoje em dia eles já têm um preparo melhor. Na época do Ronaldo, ele não tinha um preparo tão bom, então não foi feito um trabalho pré-retorno, né? Provavelmente não foi feito um trabalho tão adequado no tempo de espera e no tempo de reação, no tempo de evolução dele, né? Não de reação, de evolução dele. O que acabou acontecendo? Junto com essa intervenção cirúrgica de raspagem de articulação, a gente tem um baixo deslizamento de superfície, né? Então a lubrificação articular ela fica um pouquinho escassa, e para melhorar a lubrificação e diminuir o processo inflamatório, para ele conseguir retornar mais rápido, com certeza foi aplicado o corticoide na época, que era uma medicação top, onde a gente usava para quase todos os processos inflamatórios. Só que o processo inflamatório, ele é um sinal do corpo de que você está precisando de uma proteção, que você não está podendo fazer aquela atividade de uma forma adequada. Quando você aplica um corticoide, o que você está fazendo? Você está tirando essa defesa do corpo, e se ele tiver uma lesão, uma tendinopatia, uma lesão aguda ou crônica ali do tendão, essa lesão vai continuar ali. Então, se você faz uma força excessiva, ele devia estar bem empolgado no dia que ele estava voltando à performance dele, ele naturalmente deve ter forçado mais do que deveria, estava sem um efeito inflamatório ali para proteger ele, ou para deixar ele com um pouco mais de receio, ou não ter esse volume todo muscular, e aí acabou que ele lesionou, rupturou o tendão, né? Teve aquela fratura por avulsão, e aí ele machucou a perna, ficou mais cerca de quase um ano e pouco para reabilitar essa lesão. Graças a Deus ele conseguiu, e aí foi para a Copa e a gente foi penta. Então é fantástico, mas assim, o que eu consigo definir na minha visão técnica hoje é que provavelmente o tempo de espera que a gente teve para a recuperação da lesão dele não deve ter sido o adequado, tá? Como até hoje muitas vezes não é, né? Então essa eu acho que é talvez uma das piores iatrogenias que a gente tenha no cenário esportivo hoje, que é você não esperar o tempo exato do seu atleta se recuperar para colocar ele em jogo, né? Então eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é uma iatrogenia também forte, é você não ter um trabalho de prevenção, né, prévio, né? Você não preparar o seu atleta para aquela determinada atividade. Então, se você pega, vou até sair um pouquinho do joelho, né? Se a gente pega um pouquinho mais para cima, que são lesões um pouquinho mais limitantes, como pubalgia no futebol, se você tem pubalgia, mostra que você tem uma fraqueza muito grande dos rotadores externos de perna e dos adutores, né? De coxa, né? Porque você vai bater de chapa na bola de forma muito intensa. No futebol você faz quase tudo que você vai fazer de chapa. E essa lesão mostra que você está tendo um volume muito alto de carga
e não está se preparando adequadamente, ou seja, você não preparou aquela musculatura para aquela quantidade de carga que você está recebendo. Então isso gera um tipo de lesão que às vezes é limitante no futebol, né? Então no Ronaldo é a mesma coisa, se a gente tivesse feito talvez uma progressão melhor daquela evolução da raspagem da cartilagem dele, se a gente tivesse feito um fortalecimento mais adequado, talvez uma mobilidade maior, alongar um pouco mais esse tendão, trabalhar essa distensão dele, talvez ele conseguisse ter uma reabilitação mais adequada, não tivesse tido a lesão e a história talvez tivesse sido outra. Acho que a gente teria ganho o Penta de qualquer jeito, não acho que a gente não teria ganho, né? Só acho que teria sido com menos sofrimento. O que a gente pode falar é que hoje em dia a gente tem uma metodologia um pouco melhor, aberta, né? Normalmente essas cirurgias são feitas por videolaparoscopia, quase todas as cirurgias de joelho são. Fraturas, normalmente a gente trata com intervenções cirúrgicas um pouquinho mais abertas, tá? Dependendo do tipo de fratura, do grau de fratura. Obviamente eu não estava lá, eu não era nem fisioterapeuta na época, mas acredito eu que talvez hoje em dia, pela tecnologia e pela forma como as coisas são conduzidas, ela teria sido feita de uma forma um pouquinho diferente. Acho que a própria reabilitação, a condução dessa lesão dele teria sido feita de uma forma um pouquinho menos dolorosa. Pontos que eu acho que é interessante a gente ressaltar no que a gente falou tudo aqui hoje, né? É tomar muito cuidado com o tempo de reabilitação, o tempo que o atleta retorna para a atividade e a preparação que ele precisa ter, tá? Uma frase que eu gosto bastante do Bob Knight, do Bernardinho e do Kobe Bryant, que eles falam muito, é que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Então, se você consegue se preparar de forma adequada, a vitória vai vir como uma consequência, tá? Se tiver alguma dúvida, se quiser que eu comente mais sobre outras lesões ou sobre a própria lesão do Ronaldo, é só comentar aqui embaixo, deixa seu like, ativa o sininho para receber todas as informações aí, todos os vídeos que a gente faz de lesões e de fisioterapia. Meu nome é Bruno, obrigado aí, a gente se vê em breve.